Uma dúvida que eu tenho visto frequentemente é qual o melhor framework web para se desenvolver aplicações em Go. Aqui nesse vídeo eu separei 4 frameworks que eu já utilizei e vou te dar a minha opinião sobre qual o melhor deles. Mas antes, solta a vinheta. Fala Goofers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. Se você não me conhece, o meu nome é Thiago Temporim e aqui nesse canal, assim como no blog, o aprendagolang.com.br, todas as semanas eu posto algum conteúdo sobre Go ou carreira. Bom, e antes de começar a mostrar aqui os frameworks, eu preciso dar 2 avisos muito importantes aqui para você. O primeiro deles é, se você está procurando um framework para desenvolver uma aplicação para sua empresa, uma aplicação enterprise para algum cliente, alguma coisa do tipo, eu recomendo fortemente que você não utilize nenhum framework Go. Utilize a biblioteca padrão da linguagem. Por quê? A biblioteca padrão da linguagem oferece tudo o que você precisa, ela é mantida pelo time do Go, ou seja, não vai ser descontinuada, e quando você utiliza algum framework open source, você corre esse risco. A pessoa pode abandonar o projeto, já aconteceu em vários projetos, não vai deixar de acontecer agora. Inclusive, um dos frameworks, não é o que eu vou mostrar aqui hoje, porque ele foi descontinuado, não há mais commits nem release nele já há muitos anos. Durante um período, ele foi o framework mais utilizado, pelo menos todo lugar eu vi o pessoal utilizando ele. Eu não optei por ele na época, optei por um dos que eu vou mostrar aqui, por questões de performance, mas esse framework foi descontinuado. Então, quem construiu aplicações em cima dele, hoje em dia, ou tem que manter aquele framework de forma interna na empresa, ou teve que migrar tudo o que havia feito. Então, por isso, minha recomendação, não utilize nenhum framework. No máximo, se você precisar passar parâmetros na URL, utilize algum router, como, por exemplo, o GoXi ou o Gorilla Mux, muita gente utilizava antes. Eu acredito que o projeto está deprecated ainda, não olhei mais para ele, comecei a usar o GoXi. Mas, por exemplo, ali, se você utilizava o Gorilla Mux e agora foi migrar para o GoXi, toda a lógica da sua aplicação, você praticamente não precisava mudar nada. Para poder trocar o router é muito simples. E se você não for ter parâmetros na sua URL, se você for passar os parâmetros por query string, como por exemplo, aqui é uma interrogação, id igual, então não use nada, use 100% da biblioteca Go. E o segundo aviso, que ainda é mais importante do que o primeiro, é se você curte o assunto que a gente está falando aqui, se você acha importante eu falar sobre esse tipo de assunto, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Agora, sem mais delongas, vamos aos frameworks. E o primeiro framework que a gente vai ver chama Iris. Eu utilizei esse framework há muitos anos atrás, ele é um framework que cresceu bastante aí durante os anos. Ele tem mais de 22 mil estrelas aqui no GitHub, mais de 2 mil forks. Ele é bem simples de utilizar, ele implementa HTTP2, você pode utilizar padrão MVC em cima dele, WebSocket, parte de template, pode usar tipo HTML, ou na doc ele fala Django, mas eu acredito que ele quis dizer Jinja, que é o sistema de template que o Django usa. Então, acho que foi isso que ele quis dizer. Ele tem vários middleware já implementados ali que você consegue utilizar. O último commit, de quando eu estou gravando esse vídeo, foi 4 horas, alguma coisa assim. A última release, mês passado. Então, ele continua sendo mantido pela mesma pessoa que mantinha lá naquela época. Então, não trocou o mantenedor dele. Vamos dar uma olhada aqui na sintaxe dele, como é que funciona. Bom, estou aqui no repositório. Não fiz download, nem criei projeto, porque normalmente esses projetos têm aqui um exemplozinho mesmo no README. Então, aqui ele tem um exemplo de como utilizar. Então, na V12, se eu não me engano, quando eu utilizei a primeira vez, não tinha Go Module implementado ainda. Realmente faz bastante tempo. A sintaxe dele é bem simples, então você faz só um iris.new aqui. Esse app.use é basicamente você utilizar algum middleware. Esse iris compression é um middleware que ele já implementa. Pode ver aqui embaixo, tem aqui uma lista grande de middlewares aqui que ele mesmo implementa. Depois, para criar aqui uma função muito simples, app.get, né, o verbo HTTP que você está esperando, o endpoint que você quer, passa aqui esse iris context e aqui dentro você consegue trabalhar. Nesse caso, a pessoa está fazendo aqui um render de um HTML, hello,
e vai printar aqui o Word dentro de Strong, de uma tag Strong HTML, que vai ser o valor que está vindo aqui. App.listen levanta o servidor e tá tudo de pé. Bem simples, bem fácil. Aqui tem tudo que ele faz, parte de sessão, cache, gRPC, enfim. Ele é um framework bem completo. Por que eu parei de utilizar ele? Lá na época que eu utilizava, não sei como tá hoje, aconteceu uma coisa muito estranha e que revoltou a comunidade. Esse framework, o mantenedor desse framework, que é o Kataras, ele começou a fazer algo pouco usual e, como eu disse, a comunidade ficou revoltada. O que ele fazia na época basicamente era, alguém ia e abria um pull request aqui em cima do framework para corrigir um bug, para adicionar uma feature ou o que quer que seja. E o que ele fazia é, ele copiava aquele código, literalmente copiava o código que a pessoa tinha mandado, colocava ali na branch master dele, né, continua chamando master até hoje, na branch master dele, como se o commit fosse dele, como se ele tivesse implementado aquilo, ia lá e fechava o pull request. Ele fez isso várias e várias vezes, isso chamou a atenção da comunidade. Na época eu achei muito estranho, e o mais estranho foi que ele não se defendeu em nenhum ponto. Como, por exemplo, falando coisas do tipo, desculpa galera, eu fiz desse jeito porque eu não sei como é que funciona o esquema de merge de request, eu sou novo aqui no Git, ou o que quer que seja. Ele só ficou calado, continuou fazendo, fechando os PRs e colocando o código na mão, como se ele estivesse contribuindo. É um framework bacana, legal, eu utilizei por um tempo, mas eu parei de usar por esse motivo. E o segundo framework que eu vou falar aqui pra vocês é o Gin. Lembra que eu falei que lá na época do tal do Martini eu acabei optando por um outro por questão de performance? Bom, o que eu optei na época foi o framework Gin. Ele é muito bom em performance, tanto é que hoje ele mantém, não sei se porque não atualizaram mais, mas o mesmo texto que ele tinha naquela época, que é onde ele fala que ele é 40 vezes mais rápido do que outros frameworks do tipo Martini. Acho que é isso. E na época, realmente, eu fiz um benchmark ali entre os dois e ele ganhou, assim, disparado. Consumo de recursos e tempo de resposta dele eram espetaculares. Eu usava ele junto com o MongoDB e foi uma experiência muito agradável. De novo, projeto maduro também, deve ter aí pelo menos uns 9 anos já que ele existe. Ele tem mais de 60 mil estrelas no GitHub, mais de 6 mil forks, então é um projeto muito utilizado, muito conhecido, muito antigo também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na sintaxe dele. Esse dado também é bem interessante, ele é utilizado por mais de 75 mil outros projetos, né? Que o GitHub consegue traquear, fora aquilo que ele não consegue traquear. Última release mês passado, ok? Continua sendo mantido. E a documentação dele é muito bacana, cara. É bem detalhadinha aqui, ó. Tem muita coisa. Instalação, barará. Servicinho básico dele levantando aqui. Então, gin.default vai te dar um servidor. O .get aqui, r.get, depois verbo HTTP, padrãozinho. O endpoint que você quer. Depois o gin context, um ponteiro. E aqui dentro depois você consegue trabalhar, por exemplo, que o c.json vai retornar um status ok. Então vai retornar aqui um 200. Com um JSON com a mensagem message pong, basicamente, ok? Ele tem aqui alguns benchmarks, ele sempre ganha nos benchmarks que tem aqui, não sei se é bem assim, ele tem alguns exemplos depois, mas basicamente tem aqui, são os verbos, né? Os verbos HTTP, endpoint e depois a sua função. Falando sobre benchmarks, como eu disse, aqui o Gin ganha em todos, mas será que ele ganha mesmo? Eu gostaria de ver um post ou um vídeo onde eu pego esses frameworks e faço um comparativo deles com benchmark, com get, put, post, enfim, os verbos mais utilizados. Se quiser, deixa aqui no comentário o que você prefere, vídeo ou um post, e eu vou procurar fazer. E o terceiro framework que eu vou mostrar aqui é o Beagle. Beagle. Ele é um framework também que eu utilizei lá no passado, quando eu estava testando alguns frameworks ali, na época do Iris, do Gin, para poder definir qual que eu ia utilizar. E é um projeto que ainda é mantido, tem commits recentes, releases recentes. Ele tem mais de 28 mil estrelas no GitHub, mais de 5 mil forks. Porém, eu lembro que na época eu acabei optando por não utilizar ele, utilizei ele para fazer alguns testes, mas acabei optando por não utilizá-lo por um motivo bem simples. A complexidade, e ele foge muito da forma como os outros frameworks funcionam e como o próprio servidor
do Go nativo ali, utilizando só a biblioteca nativa do Go, funciona. E daí eu falei, melhor não. A gente pode ver aqui, ele foi feito para funcionar basicamente com MVC, quando você cria aqui um serviço web. Cadê? Aqui, nós temos aqui, tem a parte de rota, tem os filtros, né? Isso aqui é a parte interna dele. Aí você tem um controller, model, session, você pode ter a view ou não, dependendo de como você for trabalhar aqui. Então, olha que ele basicamente aceita o RESTful e MVC. Porque a forma dele desenvolver é meio estranha. Vamos pegar aqui um exemplo de código dele. Vou pegar aqui um HTTP server. Controller. Esse Basic já tem. Basic tem aqui. Então, aqui ele tem um auto-route? Não. Vamos pegar um outro então. Controller. Vou pegar com validation, vamos ver se... Aqui eu acho que vai ser até bacaninha de ver. Mas ó, ele define aqui uma variável controller, chamada main controller, que é uma struct. E aqui ele tem a rota barra pro controller, né? Aí depois tem aqui ó, o get, o post, vão bater lá. Ok. Para cada rota ou para cada controller que você for criar, você tem que definir uma struct e estendê-la dessa web.controller aqui, ó. E depois aqui dentro você consegue... Aqui tem a função de validação, beleza? Você consegue utilizar esse valid e utilizar algumas coisas do próprio Beagle. Aqui estou passando um rejectzinho para validar. Depois você basicamente escreve aqui as funções com o nome do verbo. Melhor, o método com o nome do verbo para ele poder utilizar na request. Aqui tá só até a parte do... Ele não está conversando com o banco de dados, né, mas depois ele tem a parte de ORM e tal. Eu achei que isso fugia muito da arquitetura normal, que era basicamente você colocar um endpoint, uma função, e daí eu optei por não utilizar. Em alguns testes que eu fiz também, em questão de performance, o benchmark dele saiu bem pior do que o Gin na época, então por isso que eu acabei optando pelo Gin. E por último, mas não menos importante, eu vou te falar sobre o Go Fiber. Go Fiber, atualmente, nos meus projetos pessoais, é o framework que eu estou utilizando. Porque ele tem uma performance bem alta, ele trabalha de forma bem bacana ali com o render de templates, HTML. E ele tem... Aqui o projeto tem um pouco mais de 20 mil estrelas no GitHub, um pouquinho mais de 1000 forks, então é um projeto pequeno comparado com os outros, mas ele também é bem mais novo do que os outros. E tem muita gente que torce o nariz dele, ou melhor, torce o nariz para ele, por um motivo, que é, ele não utiliza nada da biblioteca padrão do Go para HTTP. Ele utiliza uma outra implementação open source, que se chama FastHTTP. Então, por isso que ele trata as coisas de um jeito diferente e ele é bem mais performático. Qual mais performático? No último teste que eu fiz, nele, contra o router, contra o Gorilla Mux, que era só um router pro server HTTP do próprio Go, ele teve um desempenho, se eu não me engano, foi 40 ou 50% acima. Então, era alguma coisa do tipo... Um atendia 8 mil requisições e ele atendia 12 mil requisições no mesmo período de tempo. Era alguma coisa assim, mas os números eram bem maiores. De novo, se quiserem um benchmark, deixa aí o comentário que eu faço o benchmark e mostro para vocês. Uma outra coisa que a galera também reclama um pouco é que ele não implementa HTTP2. Mas daí uma coisa que vale a pena você pesar, se você for escolher para usar um framework, você utiliza o HTTP2 nas suas requests como uma API? Como um website, provavelmente você vai utilizar, mas como uma API, você utiliza tudo que o HTTP2 tem para oferecer? Será? Aqui se a gente vê um exemplozinho de código dele, ele funciona basicamente igual os outros, exceto o Beagle, que é completamente diferente. Mas ele tem um Fiber.new, vai te retornar uma app. O verbo HTTP é o nome da função, endpoint, e depois uma função onde você passa o context do framework aqui. Você consegue trabalhar internamente e depois fazer o retorno da chamada aqui. Beleza? Listenzinho no final para ele levantar e tá feito. Bem simples e bem performático nesse caso. Aqui de novo,
nesse benchmark aqui, ele ganha em todos. Então, por isso, novamente, se vocês quiserem ver uma diferença aqui, um benchmark feito realmente por alguém que não está envolvido com nenhum dos frameworks, deixa um comentário e eu faço um vídeo ou um post fazendo esse benchmark. Uma última coisa sobre o Fiber é que ele foi inspirado no Express do Node.js. Então, se você está saindo do Node.js, está querendo aprender Go com algum framework, o Fiber talvez seja o mais indicado para você. Você vai conseguir fazer mais paralelos ali para aprender. Mas, reforçando aqui, se você vai criar uma aplicação para alguém, uma API, se você está criando dentro da sua empresa, eu não recomendo utilizar nenhum framework. Beleza, Thiago. Você mostrou 4 frameworks, legal, bacana, são bem similares, exceto pelo Beagle. Mas qual deles é o melhor? Muito simples. Na minha opinião, o que eu utilizo hoje nos meus projetos pessoais, eu utilizo o Fiber. Mas eu recomendo que você teste eles, faça um testezinho pequeno mesmo ali, uma APIzinha pequenininha, para você ver qual que vai te dar maior produtividade, que você vai sentir mais à vontade de utilizar e vai ter todos os recursos que você quer, ok? Sempre lembrando, para projetos Enterprise, o que eu recomendo, utilizar a biblioteca do Go e mais nada. No máximo, um routerzinho em cima ali, para poder tratar variáveis nas rotas. Se não tem variável na rota, nem isso. Utiliza 100% da biblioteca HTTP do Go. Bom, e se você quer ver como faz para desenvolver uma API completinha, 100% feita com apenas o Go, biblioteca padrão do Go, e o routerzinho ali do GoT em cima, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, onde a gente implementa uma API completa utilizando Postgres. Dá uma conferida, tá bem bacana. É um pouquinho longo, é um pouquinho mais de 1 hora, mas a gente implementa ela do zero, 100%. E só lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Obrigado por ter assistido o vídeo e até uma próxima.